Fala galera, vou mostrar aqui para vocês um exemplar que a gente recebeu aqui de um Virtus do cliente 2020 1.6 manual, né, aspirado. Na nossa opinião é uma das melhores versões desse carro, que ele ainda entrega bastante tecnologia, né? Ele tem bastante conforto, bastante comodidade, mas tem uma mecânica confiável, mais confiável do que os carros downsized, né? É óbvio que se cuidar, os carros com turbo também duram bem, mas vamos dizer que os carros aspirados, eles são mais tolerantes, né, a abusos. E vou mostrar para vocês aqui, o carro tá muito bem cuidado, muito impecável. Bem, galera, esse carro aqui chegou para nós com o seguinte relato, né? O cliente informava que acontecia algumas falhas, principalmente na fase quente, né? O motor dava umas engasgadas, umas titubeadas e também estava com a marcha lenta oscilando. Bem, a gente entrou com o scanner, fez toda uma pré-análise do sistema elétrico, tudo. O que a gente encontrou? A gente encontrou alguns códigos relacionados à entrada de ar falso. Bem, a entrada de ar falso quer dizer o que, basicamente? Que tem algum ponto de ar entrando depois do sensor que contabiliza esse ar, entendeu? Então, a injeção vai ter dificuldades para gerenciar o carro, porque vai ter mais ar lá do que ela vai estar contabilizando, entendeu? Geralmente, isso varia de carro para carro, mas quais são os pontos que geralmente podem se tornar entrada de ar falso, né? É aqui, ó, a tomada de vácuo, né, que vai lá pro servo-freio, né? Isso pode ser um ponto de entrada de ar falso, entendeu? O canister que vem de respiro do tanque de combustível, né? Ele pode ser uma entrada de ar falso, dá pra gente ver, ó. Nesse carro aqui ele entra aqui, né? E também o diafragma, né? O diafragma, ele fica nesse carro aqui, ele fica lá embaixo. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo? Nesse carro ele fica ali, ó. Tá vendo? E qual que é a função desse diafragma aí? Ele também é conhecido como separador de óleo, anti-chamas, né? Quando tiver pressão suficiente, ele vai permitir que os gases que ficam acumulados ali no cárter sejam readmitidos pelo motor, queimando eles, né? Ele tem uma molinha lá dentro, ele tem um sistema, uns pulmões ali para separar o óleo, condensar, tudo. É uma peça bem elaborada, né? Só que essa peça ela tem um pequeno diafragma, que é esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É essa pecinha aqui. E vem a molinha lá dentro, né? Então, de acordo com a pressão, ele vai abrir ou fechar, né? Em determinadas situações. E aí, o que a gente foi analisar? Poxa, o diafragma, ó, tá vendo? Ele tá rompido, né? Provocando a entrada de ar falso, né? Então, aqui tá mais um diagnóstico que a gente fez. É uma peça simples de fazer a substituição e de chegar, né? Mas é difícil de encontrar original. Não tem. Original, a concessionária só vende o separador inteiro, que é toda aquela peça de plástico que ele vai alojado. Então, você só encontra somente o diafragma no mercado paralelo, né? E tem peças de boa qualidade, tem peças de qualidade não tão boas, né? Mas aqui, basicamente, a gente vai fazer a substituição do diafragma, né? Vai colocar lá novamente, vai colocar para rodar, testar e confirmar que o diagnóstico. Aqui, galera, ó, mostrando aqui, essa aqui é a que tá rompida, né? Dá pra ver aqui facilmente. E essa aqui que a gente vai substituir, tá vendo? É até um pouquinho mais grossa do que a original. Vou mostrar aqui pra vocês, galera, onde é que vai esse diafragma, tá vendo? Ele vai aqui. Essa peça aqui é conhecida como separador de óleo, né? E ele vai com a mola apoiada aqui e o diafragma aqui e uma tampinha aqui em cima, entendeu? Aí, variando a pressão lá na admissão, essa mola se movimenta ou não, permitindo que os gases
de respiração aqui do cárter sejam admitidos ou sejam represados até o momento que vai variar a pressão e vai ser admitido de fato, né? Isso aí é surgiu mais para um regulamento de legislação, né? Para os motores ficarem mais limpos, né? Sujar menos o meio ambiente. Então, que esses vapores liberados na atmosfera, eles poluem bastante. Então, é para isso que alguns motores têm esse tipo de tecnologia, né? Outra coisa também que o cliente pediu pra gente dar uma olhada foram as velas, né? A gente tirou as velas, essas aqui são as velas que estavam lá dentro do carro, né? Como vocês podem ver, são velas originais, né? A quilometragem do carro está por volta dos seus 40 mil. Então, até que elas estão condizentes com a quilometragem e com o uso, né? E o cliente nos forneceu, né, as velas originais, né, que ele adquiriu na concessionária. A gente já colocou lá dentro do carro. E, poxa, o que a gente pode tirar aqui fazendo uma análise nessas velas, né? Como vocês podem ver, né, elas estão um pouquinho sujas de óleo. Provavelmente, né, esse óleo é de origem do diafragma, né, que estava deixando o óleo passar. A gente não encontrou nenhum outro ponto que justificaria um óleo vindo de algum outro lugar. Então, esse óleo que está aqui nas velas vem do diafragma, né? Outro ponto também que vale ressaltar é que, assim, a gente vê um pouquinho de óleo nas velas, mas na ponta das velas, ó, se você verificar, está bem carbonizado, né? Apesar de estar um desgaste condizente com a quilometragem, está bem carbonizado. Para a quilometragem não deveria estar tanto assim. O que isso nos indica? Nos indica que uma boa parte do uso do carro é feito antes de atingir a temperatura da fase de temperatura de autolimpeza das velas. O que é isso? Depois de um ponto de funcionamento, né, as velas adquirem uma temperatura e essa temperatura acaba fazendo ela ter uma propriedade chamada de autolimpeza, que vai fazendo com que ela mesma, o material dela mesmo vai fazendo que ela evite que grude depósito de outros materiais aqui, decorrente da queima, decorrente de impurezas. Então a vela meio que vai não se limpando, mas ela vai não deixando que suje mais, né? Aqui a gente consegue fazer uma análise rápida de que o carro não roda grandes distâncias até chegar nessa temperatura, entendeu? É um carro mais de ciclo urbano, né? Então, as velas, elas costumam falar bastante coisa pra gente, né? E a maioria delas é bem simples de interpretar. Essa é uma delas. Tá vendo que as 4 estão com as mesmas características, né? Então, é algo que a gente pode interpretar dessas velas aqui. Já foi substituído as novas lá, já saímos para testar com o carro. E tá tudo redondinho, os erros que tinha sobre a entrada de ar falso já foram resolvidos, né? O carro não apresentou mais cabeçadas, está funcionando bonitinho. Então agora que é praticamente entregar o carro para o cliente. Então, nesse vídeo a gente mostrou para vocês como que a gente fez a substituição dessa membrana, né, do separador de óleo. Não tem só na linha Volkswagen, tem vários outros carros hoje, praticamente todos hoje tem esse tipo de tecnologia. Na Chevrolet, tem na linha Audi, que compartilha ali a mesma tecnologia, né? Linha Renault, enfim, diversas outras linhas têm esse tipo de membrana, né, no separador de óleo. E é um problema que às vezes dá uma assustada, porque comumente quando rompe, sai fumação, né, no escapamento, porque começa literalmente a pressão do motor ali, na hora de puxar o ar, começa a queimar e puxar o óleo mesmo, entendeu? Então assusta bastante, né? Mas costuma não ser tão complicado de resolver, né? Em alguns carros, principalmente agora falando da linha da Volkswagen, né, mais especificamente nos MSI, só a substituição do diafragma às vezes não é eficaz, né? Ele acaba não dando uma vedação correta e tudo. Então às vezes precisa fazer a substituição do separador inteiro e às vezes dá para seguir só com a substituição do diafragma, que é muito mais barato, né?
E quanto à substituição do separador de óleo, quando precisa fazer substituição completa, não adianta, seguir com a peça original, né? Porque existem outras peças no mercado paralelo, né? Mas elas não têm a mesma qualidade, não têm o mesmo nível de entrega de performance, né? Então, assim, pode ser que você consiga instalar ela e dê um bom resultado, né? Nós recomendamos a substituição da original, né? Se a substituição só do diafragma não tiver resolvido, né? Outro ponto importante que ressaltar nesse caso é que, assim, o rompimento no diafragma foi tão pequenininho que não soltava fumaça perceptível no escapamento. Então, não tinha indícios de ser um diafragma, porque geralmente quando é um diafragma aparece bastante fumaça, é mais fácil de identificar. Nesse caso era muito pequenininho, na hora do vídeo vocês viram que estava bem grande, porque a gente já tinha retirado, né? E óbvio, né, já estava degradado, aquele buraco, aquele rasgo foi aumentando. Mas estava bem pequenininho, bem fininho, né? Tanto que nossas primeiras suspeitas não foram do diafragma, porque não saía fumaça do escapamento, né? E o defeito aparecia mais na fase quente do funcionamento do motor. Então parecia alguma coisa de dilatação, talvez algum encaixe de sensor não tivesse tão bom. Mas não era o diafragma. Verificamos tudo, usamos o Smoke Generator para ver se não tinha nenhum ponto vazando, não tinha nenhum ponto vazando, e aí a gente conseguiu finalizar com o diafragma. Bem, não foi. A substituição dessa peça é muito simples, mas não foi tão rápido assim, porque a gente precisou testar vários modelos de diafragma até chegar num que se aplicasse para a situação. Caso a gente não tivesse encontrado, a gente teria seguido para a substituição do separador completo, né? Mas como a gente sempre tenta ajudar aqui o cliente a sair com um problema resolvido e com o melhor custo-benefício, a gente insistiu no diafragma até onde deu e resolvemos. O carro está rodando, apagou todos os defeitos, funcionou bonito. Então, assim, que bom, né? Porque a gente gosta quando a gente chega nesse tipo de resultado, porque ajuda o cliente, né? E a gente sabe que hoje qualquer diferença de valor é importante, porque as peças estão muito caras, tudo está muito caro, então o que der para economizar é sempre bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comenta se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês, quais eram os sintomas, o que vocês perceberam e como foi resolvido aqui embaixo, que a gente vai responder, vai ajudar, vai trocar uma ideia com vocês, né? E se você está com algum problema parecido, entre em contato com a gente vai com certeza poder te ajudar, tá bom? E te dar um suporte, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!